Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos falar de Vasco, é a ressaca do dia seguinte, com vitória, né? Aquela, sabe, a sensação para o torcedor vascaíno é do sorriso amarelo, é aquele sorriso sem graça. Venceu, mas não convenceu. E o problema não é só o jogo de ontem, é todo um pacote que a gente vai debater aqui nesse vídeo. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, curte, tudo que você puder fazer que gera essa interação e faz com que o canal continue crescendo na plataforma, beleza? Olha, ontem a gente precisava de uma vitória e ela veio. Se você pegar, a gente falava muito isso aqui, né? Você está contratando um técnico que esquece futebol vistoso. O negócio do Carille é resultado. Se chegasse antes desses jogos acontecerem e falar, olha, Vascaíno, o Vasco vai ter 4 jogos aí nesse reinício de temporada. E aí o Vasco vai vencer o Santos em São Januário, na estreia do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai para a altitude encarar o Melgar, que é um adversário ali, meio carne de pescoço, e vai conseguir empatar na altitude, não vai perder na estreia da Sul-Americana. Aí o Vasco vai para Itaquera encarar o Corinthians e vai perder, que é um resultado absolutamente normal, perder para o Corinthians em Itaquera, mas não é absolutamente normal para o Vasco, é absolutamente normal para qualquer time hoje do futebol brasileiro. Jogar lá é difícil. O Corinthians tem um elenco, tem um time forte. Então assim, vai perder para o Corinthians em Itaquera e vai ganhar o primeiro jogo da Sul-Americana. São 2 vitórias, um empate na altitude e uma derrota fora de casa. Se você traz isso sem contexto, é óbvio que o torcedor ia falar, poxa, é isso que a gente quer, cara, resultado. Esse futebol bonito, esquece. Eu quero estar brigando, disputando por título, como o Carille fez com o Corinthians, jogando um futebol horroroso também, ganhando de 6-0, ganhou o Campeonato Brasileiro. Mas a carga que traz, né, aí a gente vai falar do contexto, ela é muito negativa, porque se você pensar no Campeonato Carioca, a gente fez um bom jogo na estreia com o time principal, que acho que, se eu não me engano, foi contra o Nova Iguaçu, 20 minutos de bom futebol, e depois acabou, cara. Depois acabou o bom futebol do Vasco. A gente conseguiu jogar ruim contra o Sampaio Corrêa, contra o Volta Redonda, foi aqueles 2-2 lá no Espírito Santo, se eu não me engano. Jogou mal os clássicos, só venceu o Botafogo, mas tomou ferro do Fluminense, foi dominado aqui em Brasília. Tomou pau do Urubu, mas tem um elenco melhor, mas tomou pau em todos os jogos contra o Urubu. Depois foi fazer amistosos contra times do Campeonato Carioca, com o time principal conseguiu perder os 2 jogos. E aí vem toda essa energia junto com a estreia em São Januário, jogando mal contra o Santos, toma o gol, é dominado, e aí usa uma válvula de escape que, se a gente não tivesse um Verratti, você imagina a situação do Vasco hoje. Que é a bola aérea, que deixou aí os santistas malucos. A única jogada que o Vasco tem é a bola aérea, e a gente consegue perder de virada para o Vasco com a bola aérea, gols do Verratti e assistência do Verratti de cabeça para o gol do Nuno Moreira. Aí vai para o Peru, e agora a gente está contextualizando, não falando só do resultado. Mete um 2-0, depois mete um 3-1, faltando 10 minutos para acabar, recua o time, joga de uma maneira covarde, 66 bola alçada na área, 20 escanteio, e aí consegue ceder um empate, quase toma virada, consegue ceder um empate para o Melgar jogando lá. Gosto amargo esse empate com sabor de derrota. Aí vai jogar em Itaquera, opta por tirar 8 jogadores do time titular, ao invés de fazer o que o Pedrinho falou que ia fazer, jogadores desgastados, consequência seriam poupados, que aí para mim caberia você poupar um Coutinho, que tem problema de lesão, o Paulinho, que tá voltando de lesão, quem mais? E o Verratti, que é um jogador de 37 anos de idade. Os 3. Aí não teria toda essa discussão que a gente teve com relação à atitude covarde do Vasco. Foi covarde no Peru e foi covarde em Itaquera ao tirar 8 jogadores titulares. Não tinha que ter tirado o PH, não tinha que ter tirado o Hugo Moura, não tinha que ter tirado o Nuno Moreira, não tinha que ter tirado o Garré. Então, a atitude foi covarde. O Vasco entregou os pontos para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Com toda essa carga negativa, foi para São Januário encarar um dos piores times da Copa Sul-Americana. O time tem 14 anos de idade. Fez a primeira viagem internacional tem 2, 3 anos.
Você vê que, você olhando os jogadores do Porto Cabedelo, você via assim, jogadores que parecem ser semi-amadores. A estrutura física, a estrutura de jogador, quando você olha, pareciam jogadores semi-amadores. E o Vasco me consegue ganhar de um jogo que precisava muito dar uma resposta e fazer saldo de gols, o Vasco consegue ganhar por um mísero 1-0, tomando pressão no final. É óbvio que esse pacote é ruim. É claro que esse trabalho ele vai ser contestado. Porque esse time, quando for encarar o Melgar lá no Peru, não vai ter essa colher de chá. Quando for encarar o Lanús na Argentina, não vai ter essa colher de chá. Esse saldo de gol, ele vai fazer diferença para classificar. Ah, mas vamos esquecer as Copas? Esse time não vai muito longe nas Copas, né? Então vamos focar no Campeonato Brasileiro. E aí é onde a gente questiona o trabalho do Carille. O que o Carille tem feito de bom para esse time performar no Campeonato Brasileiro? Ontem que eu consegui ver de evolução, o Coutinho que voltou a jogar bem, né, tá mantendo uma sequência de bons jogos, isso é positivo. O Nuno Moreira, que é um titular que chegou e é um cara muito regular, você não vê o Nuno Moreira jogando mal. O Garré, para mim, ontem fez a melhor partida desde que chegou no Vasco, um jogador de movimentação, que é o que falta no Vasco. Até ontem eu estava cobrando uma marcação alta, e muita gente falando, pô, você está cobrando subir as linhas, marcar alto com esses jogadores lento, né, estático. O time do Vasco é um time estático em campo. Você não vê correria, você não vê movimentação. Eu vi isso um pouquinho com o Verratti, com o Garré ontem. Então, algumas valências, algumas evoluções, mas muito pouco, cara, muito pouco para o que a gente precisa para ser competitivo. Daí o questionamento com relação ao trabalho do Fábio Carille. Lógico, tem culpa do presidente Pedrinho e do Marcelo Santana, incompetentes que não conseguiram fazer boas contratações. O Lloyd em campo ontem é uma amostra do que é o Pedrinho como gestor de futebol. O Emerson Rodrigues, o Jean David, o Souza, o Alex Teixeira erraram demais, cara. Erraram demais. Lucas Oliveira, Lucas Freitas. Então, assim, é óbvio que a gente não pode também só imputar ao técnico Carille toda essa responsabilidade. O Pedrinho, como gestor de futebol, é horroroso. Falei isso aqui várias vezes, nunca geri uma padaria, mas ele é horroroso, ele, o Marcelo Santana. E isso contribui também para o péssimo trabalho, para o que está sendo entregue do Vasco dentro de campo. Então, é todo esse pacote que fez com que a torcida do Vasco vaiasse o técnico Fábio Carille ontem, que ele saiu correndo para o vestiário, numa cena patética. Eu vou deixar aqui o goleiro Léo Jardim, que falou que, olha, toda a minha vida eu nunca vi um time ganhar e ser vaiado. Daqui a pouco eu vou mostrar para ele que, sim, aconteceu, e aconteceu com o Fábio Carille. Do Carille, muito pressionado agora pela torcida, como você vê? Cara, o externo a gente não pode controlar. É uma das primeiras vezes na minha vida que eu vejo um time ganhar um jogo e tomar vaia. Então é complicado. O externo a gente não controla. O que a gente controla é o que a gente faz no nosso dia a dia, é o trabalho que vem sendo feito. A gente tem confiança no trabalho do professor Carille. E hoje, por mais que tenha sido um jogo difícil, a gente conseguiu os 3 pontos. E o nosso objetivo que era fazer os 4 pontos e estar na liderança. Léo Jardim, eu acho que você está no Brasil, você deve estar acompanhando o futebol brasileiro, né? Não é possível que você não viu o que aconteceu com o Fábio Carille recentemente no Santos. Antes, inclusive, de vir para o Vasco. Ele foi campeão com o Santos, subiu para receber a medalha de campeão. E tudo que aconteceu em São Januário ontem aconteceu com ele na Vila Belmiro. Eu imagino, Calans, muitas emoções, né? Na cabeça do Carille. Ele foi campeão com a equipe, ele subiu com a equipe. E no momento em que ele sobe ao palco para pegar a sua medalha de campeão, a torcida vaia, né? E os jogadores, em resposta, aplaudem o seu treinador. Tudo pode acontecer no futebol. Eu já vi cada reviravolta. Pressão maior, por exemplo, de 2011, da derrota do Corinthians lá para o Tolima e a continuidade do Tite. Vocês não sabem, vocês não sabem o que é pressão. Vocês não sabem o que é pressão, né? Então tudo pode acontecer. O negócio é continuar. Que todos aqui tenham a convicção de que seja o melhor para o Santos. Não é o melhor para mim, nem o melhor para o presidente, é o melhor para o Santos.
né, para que tudo comece a direcionar o quanto antes aí para 2025. Aí você viu a reação dele na coletiva, provocando os torcedores do Santos ao citar o Corinthians, e ele começou também a mostrar alguns descontentamentos nas coletivas do Vasco e mandar alguns recados para a torcida do Vasco, tá? Então acho que aí é que a coisa fica mais pesada, porque aí ele parte para um confronto que a gente sabe que vai acabar com a demissão dele. Todo técnico no Brasil vai passar, pode ser o técnico do Flamengo, o técnico do Palmeiras, do Internacional, todos eles vão passar por um momento de oscilação e resultados ruins. Todos eles. A sensação que eu tenho com o Carille no Vasco é que só estão esperando o Vasco perder 1, 2 jogos seguidos, que vai acontecer e que é normal acontecer, repito, com qualquer técnico de time até favorito. Então tá só esperando passar esse momento de umas 2 derrotas seguidas para mandar ele embora. Se não tem convicção do trabalho do Carille, se não tem convicção de manter ele como treinador do Vasco, se estão esperando só perder para poder fazer isso, por que não fazem isso logo? Por que não coloca o Felipe ali para quebrar um galho até contratar um treinador? E olha que eu fui contra esse negócio de Felipe de quebrar galho. Mas acho que ele é capaz de apresentar um trabalho mais regulado que o Fábio Carille. Vou deixar o Carille falando que o torcedor do Vasco está atrapalhando. Se tiver que xingar, se tiver que vaiar, deixa para fazer isso depois do jogo. Sobre o torcedor. O Vasco precisa muito do torcedor. O Vasco, né? Então eu vejo que quando me xingam ou xingam algum atleta, isso passa para o campo e a gente começa a acelerar e não está ajudando em nada, né? Então, depois do jogo, fala, fica à vontade. O torcedor tem todo o seu direito, né, de protestar na arquibancada, mas eles têm que entender que não está ajudando. Tá? Não está ajudando. Depois do jogo vem, me xinga, acabou o jogo, mas durante o jogo isso está passando para dentro do campo e a gente sente um nervosismo desnecessário que, repetindo, não está nos ajudando em nada. Para finalizar o vídeo, eu vou trazer aqui um depoimento do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho fala sobre a pressão em cima do técnico Carille e diz que a torcida quer futebol bonito e gols, mas que eles estão trabalhando muito para poder entregar, que não é fácil, mas que estão na luta aí para poder apresentar um futebol mais decente. A torcida pegou no pé do Carille agora no final, como você vê essa pressão? Olha, a gente sabe que no Brasil é assim, né? A gente estava focado somente no jogo, né? A gente sabe que às vezes a torcida ela espera um futebol mais bonito, com mais gols, e a gente tem tentado. E no gol do Vegete a gente foi lá todo mundo junto para mostrar que o grupo está unido, a gente quer o bem do Vasco, a gente quer trabalhar para se classificar nessa competição e bem no Brasileiro, então o nosso foco é somente esse. Então é isso. A sensação é de que a demissão do Fábio Carille ela é só questão de tempo, né? Não se sabe se no sábado, em caso de derrota ou de um mau futebol apresentado de novo contra o Sport, ou se um jogo contra o Ceará na próxima rodada, ou o próximo jogo na Sul-Americana, mas a sensação é de que o Carille está com os dias contados no Vasco da Gama. E olha que eu falei ali atrás que eu não acreditava na demissão do Fábio Carille. Não acreditava, mas passo a acreditar nessa demissão. Vi ontem o Flávio Dias, um jornalista aí, falando que o Carille vai ser demitido e que já tem inclusive um técnico que o Vasco tem conversado ou já tem em planos trazer para o Vasco. Chegou a citar ali o Fernando Diniz. Dificilmente permanecerá como técnico do Vasco depois do jogo de hoje, com vitória ou com derrota. É muito difícil que ele permaneça, porque a direção do Vasco não está satisfeita com o trabalho dele. Não está realmente. E já teria um técnico engatilhado. Não sei quem é. Não sei quem é. Olha, eu vou até colocar aqui no ar. Vamos aqui, ó, vai passar. Não é informação, tá? É suposição. Fernando Diniz, já botei aqui, porque é o favorito, sempre foi, do presidente do Vasco, Pedrinho. Sempre foi. E eu concordo muito com o que falou o Emerson. Fico imaginando uma conversa do Pedrinho, do Felipe, com o Fábio Carille. Não dá, não rola. O Carille é bom treinador, é um treinador que já fez bons trabalhos, mas tem uma cabeça totalmente diferente de Pedrinho e Felipe. Eles devem estar muito incomodados, mas foi o presidente do Vasco que contratou. E não era a primeira opção. Não era a primeira opção. Prioridade, né? Não era. Imagina esse time com a saída de bola, com o João Vitor jogando futebol que tá jogando, Maurício Lemos,
Piton e o PH, junto com esses meios que a gente tem fazendo saída de bola do Fernando Diniz. Misericórdia. Mas tá aí então, notícias a respeito desse jogo. Sábado a gente volta para campo, mais notícias eu trago para vocês mais tarde, tá bom? Curte, se inscreve no canal, um dia abençoado, fique com Deus e saudações vascaínas.